Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018. Tá chegando, hein? Tá chegando. Deu no Datafolha. Há 3 dias do segundo turno, diferença de votos válidos entre Bolsonaro e Haddad cai de 18 para 12 pontos. Já anunciado como ministro da Defesa de um eventual governo do capitão reformado, o general Augusto Heleno acusou o Instituto de manipular a pesquisa. Vazou, caiu nas redes, gravação do programa Super Pop, em que a apresentadora Luciana Gimenez anuncia a vitória do candidato à presidência do PSL e dá os parabéns a ele. Vai, malandra! Anitta lança clipe com pegada lésbica, é premiada em evento latino e curte festa ao lado de DJ. Só faltou um ok agora. Garota tá que tá, hein? Vamos lá, esses são alguns destaques do Morning Show que tá apenas começando e você é sempre o nosso convidado especial. Buenos dias. Bom dia, senhor Edgar. E aí, Paulinha? Verdade? Não, aqui, o que é isso? É um hobby? O que é um casaco? Eu vim de pijama capa? Hoje, vamos falar a verdade. É assim que eu circulo em casa, com esse hobby de chambre. Olha, vá lá, você que tá só ouvindo e tá aí em casa, vá no computador, porque esse hobby de chambre... É uma coisa meio David Bowie, mistura com a Hebe e vem, né, Edgar? É assim que eu tô tentando me representar nesse programa. Eclipsou total nosso modelito, sei lá, basic aqui. Mas vamos lá. O que temos aí pra hashtag? Falando em Datafolha, olha esse dado aqui que eu separei pra você. Segundo pesquisa do Instituto, metade dos eleitores acredita nas notícias enviadas via WhatsApp. Você acredita, Ed, não. Quando você recebe alguma coisa? Via de regra, não. Você não acredita? A princípio, não. Bom, e você sabe qual que é o grupinho mais frenético? Hoje tem mais post, né? Aquela coisinha maravilhosa, todo dia, um grande assunto, um grande 7x1. O da firma? Não, o da família, Claro, família. Né, querido? É por isso que hoje eu tenho certeza. Vamos para os assuntos mais comentados deste país com a hashtag Eu no Grupo da Família. Qual é o GIF? Qual é o meme que te representa? Qual é seu grande diálogo nesse grupo? O que já aconteceu nesse seu grupo de família? Vamos externar aí para o Brasil inteiro ficar sabendo. Hashtag Eu no Grupo da Família, Edgar. Boa, aqui pelo WhatsApp você interage também com a gente, gravando um vídeo na horizontal, bonitinho, manda pra gente. Se for gravar do carro, estacione, pelo amor de Deus, antes de gravar, beleza? Eu quero saber o seguinte, vocês acreditam nas notícias que recebem pelo WhatsApp? Pode estender também essa pergunta aí, respondendo pra gente, qual é o grupo mais chato e mentiroso do WhatsApp? Conta aí, 11 931 17 1009. Quero mensagens aí em vídeo de todos os nossos espectadores e ouvintes deste programinha de rádio. Vamos em frente! No mais, para nos acompanhar em imagens, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan, se não tem ainda, é o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para ouvir quando você quiser, onde você bem entender, tá bom? Também transmitimos pelo nosso portal jovempanfm.com.br e pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. É pouco? Tamo nas mídias sociais. Vai lá no Instagram, passa pelo Facebook na nossa página, tem conteúdo extra, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário com os números da mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 56% dos votos válidos, enquanto o petista Fernando Haddad registra 44%. Em relação ao levantamento anterior, apurado entre 17 e 18 de outubro, a diferença entre eles caiu 6 pontos percentuais. Bolsonaro tinha 59% na ocasião, contra 41% de Haddad. Joel, vamos lá. Na tua opinião, a que se deve essa alteração, ainda que tímida, mas constante nos números da pesquisa? Bom dia, Edgar. Bom dia, colegas de bancada e ouvintes. Que emoção, hein? A gente acha que tá tudo definido, na verdade eu ainda acho. Mas essas mudanças como essa fazem as pessoas pensar, será que ainda dá pra mudar esse resultado?
Eu devo a duas coisas. Eu acho que teve 3 coisas, na verdade. Teve muita discussão sobre o uso que a campanha do Bolsonaro tem feito sobre fake news, notícias falsas, e de fato, na minha opinião, trouxe o uso do boato e da mentira a um novo nível em campanhas eleitorais. Eu não acho que isso explica o sucesso do Bolsonaro, não, mas mesmo assim é notório que usou e tem usado muito disso. E isso agora chegou na opinião pública, chegou na percepção pública esse fato, e acho que isso deixou as pessoas com um pouco de pé atrás. Você teve essas manifestações do filho dele, acho que também não ajudaram, que nem são de agora, são vídeos gravados, mas que só chegaram a público agora, tinham sido gravados alguns meses atrás, falando contra a democracia. Tá? E, por fim, eu tenho visto também, da parte das pessoas que estão apoiando o Haddad, eu tenho visto um esforço militante, voluntário, que eu não vi no resto dessa campanha. Assim, parece que nessa última semana e meia acordaram para a eleição e estão aí tentando, como eles dizem, virar votos aí. E com muita intensidade, saindo inclusive dos seus círculos sociais. É que se a pessoa fica só no círculo social dela, ela não consegue muita coisa. Saindo disso e gente quase indo pra rua, ou talvez alguns literalmente indo pra rua conversar aí. Percebo talvez isso. Tenha sido algum efeito. Joel, eu percebo isso também em muitas das pessoas que declaram que vão votar no Haddad, mesmo sendo contrários ao PT, enfim, por conta do que representa, na visão desse eleitorado, o outro lado também. Exato, e ambos têm visões... E aí vem como você disse, uma militância até voluntária, mas em função não só da escolha decidida por aquele nome, porque tem muita gente que votou na Marina, votou no Ciro e faz a opção pelo Haddad também. Pelo Haddad, no fundo, contra o Bolsonaro, né? Com medo do que ele representaria no governo, assim como eleitores do Bolsonaro muitas vezes também têm medo do que significaria a volta do PT para o poder. Uhum. Mas eu vejo assim, mas de novo, eu não acredito que seja o bastante para esperar uma virada. A matéria da Folha, né, que coloca também aí a pesquisa que eles mesmos fizeram, a pesquisa da Datafolha, também coloca que uma coisa que pode ter influenciado foi a própria matéria do jornal da denúncia do WhatsApp, que teria feito as pessoas enxergarem que algumas coisas que elas acreditavam ser verdade já não era mais. Eu queria colocar também outros pontos aqui, Edgar, interessantes da pesquisa. O Haddad perdia por 9 pontos entre jovens de 16 a 24 anos. Agora ele vence o Bolsonaro por 45 a 42. Ele também subiu entre os mais ricos. Aliás, foi o segmento que ele mais subiu, que são aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Cresceu 8 pontos, mas ainda perde bastante para o Bolsonaro, de 61 a 32 nos votos totais. E o Bolsonaro perdeu apoio em todas as regiões do país, ainda mantendo a liderança, menos no Nordeste, onde o Haddad tem 56% dos votos. Olha, antes da gente seguir no papo com o Zé Maria Trindade, que vai falar com a gente diretamente da capital federal, quero colocar mais um elemento aqui na nossa conversa. O general Augusto Heleno, que assumiria o Ministério da Defesa, caso Bolsonaro fosse eleito, falou ontem sobre a pesquisa Datafolha. Bruno, solta pra gente conferir. É a mesma que seguiram em outras oportunidades. Aproximar os candidatos de modo a favorecer aquele que lhes interessa. No caso, Jair Bolsonaro é o adversário do sistema e precisa ser combatido. A intenção é nos desestimular e isso eles não vão conseguir. Nós temos a convicção plena de que no dia 28 de outubro vamos às urnas para consagrar Jair Bolsonaro 17 e impedir a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. O PT foi o responsável direto pela situação de crise que nós estamos vivendo. Passaram mais de 15 anos no poder, patrocinando a corrupção, o desvio de recursos, uma gestão desastrosa e colocando o Brasil na situação que nós estamos hoje. Portanto, não vamos nos deixar levar por esse tipo de convencimento bobo, convencimento completamente fora. Bom, tá aí, Zé, vamos lá, quero te ouvir a respeito da pesquisa, dos números, dessa movimentação, nos números da pesquisa e sobre essa fala também do general Augusto Heleno. Bom dia, Trindade. É isso, muito obrigado, muito bom dia. Estamos Olha, sem o áudio de Trindade, Bruno. Isso, agora, ok? Peraí, vamos... Aí, recuperado. Perfeito. Pode recomeçar, Okay. Vamos lá, Trindade.
É isso. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, esta pesquisa do Instituto Datafolha acabou animando aqui a militância e acabou dando um discurso aí para o Partido dos Trabalhadores de que é possível uma virada e tal. Isso para animar a militância, porque o desafio é perder de pouco. E outro movimento aqui do Partido dos Trabalhadores é perder ao lado de alguns e mostrar claramente a nova oposição do país, a oposição a Jair Bolsonaro. Daí esse esforço tremendo do candidato Fernando Haddad de trazer o Ciro Gomes, Fernando Henrique e outros ícones da esquerda brasileira. É uma tentativa da esquerda de perder unida. Em política, às vezes, perder e saber perder é muito importante e dependendo exatamente de que lado se perde. Sobre o general, Edgar, ele é uma pessoa conhecida, né? Já está na reserva, chefiou os capacetes azuis no Haiti, comandou a Força Brasileira lá nesse esforço de paz no Haiti. Agora, o grande forte dele é comunicação. Ele sabe o que significa uma guerra de informações e contra-informações. Então é isso que ele está fazendo. Esse vídeo gravado por ele, na verdade, ele dá ali o último esforço tentando jogar o eleitor e o povo exatamente contra o Datafolha. Mas isso não é real, não existe ali uma intenção, não identifico, intenção dos institutos de pesquisa, né, sobre influenciar dessa forma o eleitor. Influencia, mas não ganha uma eleição. Então, a expectativa é essa mesmo, de que Jair Bolsonaro vai ganhar, né? E a luta agora é para ganhar de pouco e definir quem perdeu, qual é o grupo que será a oposição a partir de janeiro, ou seja, é também a oposição se formando. Ô, Joel, tem, como a gente diz aqui às vezes, tá saindo mais pesquisa do que pão francês na padaria. Saiu mais uma da pesquisa Cruzoé Empíricos, feito pelo Instituto Paraná, mostrando dados bem diferentes dos dados da Datafolha. Vi mais de 20. Jair Bolsonaro tem 60,6% dos votos válidos e Fernando Haddad, o candidato do PT, permaneceu parado, estagnado, com apenas 39,4%. Uma diferença bastante acentuada. Tem muita pesquisa com muitos números diferentes. Algumas a gente sabe que tendem mais para a esquerda, mais para o PT, como a Vox Populi CUT, né? Essa Cruzoé Empíricos talvez tenha um pouco mais aí Bolsonaro. Eu tendo a acreditar nos institutos mais estabelecidos. Espero os números que eles mostram. Ibope, Datafolha. Eu sempre aguardo esses dois aí, porque eu acho que dão os resultados aí mais confiáveis. Mas vamos ver. Ô Zé, você que tá tão habituado a tratar desses assuntos, a conferir eleições, entende tanto das pesquisas e a gente que deveria se nortear por elas, enfim, para saber, é um registro do momento. Agora, você pode contar uma verdade através de uma pesquisa feita, tendo uma escolha de uma determinada região que vai favorecer esse ou aquele candidato também. E aí fica uma coisa meio... É um anacronismo que a gente tem que enfrentar em períodos de eleição, em períodos de decisão, né, Zé? Pois é, mas muito além da disputa eleitoral, a reputação desses institutos está em jogo. Essa reputação é muito importante para o funcionamento. E este é o momento da acomodação. Eu chamo de acomodação quando as pesquisas ali ajeitam. É impossível duvidar de pesquisa porque se trata de ciência. E é uma ciência exata, né? Não há como duvidar de pesquisa eleitoral. O que às vezes sai errado e que a gente duvida é o método utilizado por cada instituto, né? Isso sim, e é tanto que quando se entabula números de pesquisa, é preciso desconfiar de certos resultados. Pode ser ali o pesquisador que tem errado, ou intencionalmente ou não. Vamos dizer que ele tem escolhido uma região onde houve um congresso do Partido dos Trabalhadores. Então, tem que se desconfiar e tem que analisar. Mas não há como duvidar de pesquisa, é como rasgar livros, né? O que a gente duvida é sobre o método e sobre a manipulação de pesquisa. Neste momento, manipular pesquisa é dar um tiro no pé, porque amanhã o Instituto estará desacreditado e perde a validade, né? É isso aí, é isso exatamente a que me referia quando passei a bola para você. Trindade, vamos em frente. Obrigado, companheiro, grande abraço, bom trabalho para você. Isso, bom dia a todos.
Na verdade, olha, é o seguinte, essas pesquisas não valem pra nada, não significam nada quando a gente tem aí um programa de televisão que já decide quem é que vai ganhar, já põe ali gravado quem é o ganhador. Vini, conta essa história pra gente. Como é que é? A eleição de domingo tá definida mesmo, então. Tá, quem esteve na gravação do programa Super Pop da Luciana Gimenez, que vai ao ar na próxima segunda-feira, já sabe o resultado das urnas de domingo. Jair Bolsonaro será o presidente do Brasil mesmo, e a Luciana até já fez essa abertura aí, até já gravou parabenizando o Bolsonaro e fazendo homenagens com os principais momentos do deputado no programa dela. Vamos ouvir, Edgar, esse momento? Vamos lá. Temos um vídeo também, hein? Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E ontem o Brasil elegeu Jair Bolsonaro como novo presidente da República, o 38º a ocupar o cargo. Parabéns, Bolsonaro. Que você consiga fazer um bom governo, unificando um país para uma democracia cada vez mais forte e uma nação cada vez mais justa. Nossa, fico até arrepiada, viu? E para quem acompanha o Super Pop sabe que desde 2010 o Bolsonaro frequenta esse palco que já é aqui da casa. E hoje nós vamos rever os melhores momentos de todas essas participações. Pois é, fico até arrepiado, viu, Edgar? Mas não tem os melhores momentos? Mas peraí. Não, os melhores... Mas isso aí é vazamento. Vamos falar sério agora. Isso aí foi um vazamento que aconteceu de um programa gravado da Luciana Gimenez, que irá ao ar caso Jair Bolsonaro realmente vença a eleição. Agora, o que surpreende é que você vê que não foi um vídeo filmado de alguém da plateia ou alguém que estava ali no estúdio, algum funcionário da Rede TV. Foi alguém que vazou mesmo ali do material câmeras, né? Oficial. Do material oficial que vai ao ar mesmo. Não se sabe quem que fez esse tipo de vazamento. Agora, claro, o Bolsonaro teve realmente muitas participações no Super Pop, ganhou força por muitas falas dele nesse programa aí da Luciana Gimenez, e ela, obviamente, que já projetando até o que as pesquisas têm mostrado, aproveitou já para gravar todo esse material. Se o Haddad vencer, vai ter programa em homenagem ao Haddad no Super Pop? Não. Aí vai ter um programa que ela gravou com a Núbia Oliver. Então tem 2 programas gravados. Tem 2 programas gravados. Caso o Bolsonaro vença. Caso o Bolsonaro vença. Porque esse Haddad nunca foi muito no candidato, Super Pop, porque o Bolsonaro tem uma história com o programa. Eu acho até razoável. Ele tem várias participações. Não, mas o fato a gente tem certeza absoluta que não há uma gravação sobre o exato. Haddad? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia dizer, porque é uma prática comum isso aí. Certo? Essa é uma estratégia comum de se fazer. Não tem uma gravação em homenagem ao Haddad. Se o Haddad ganhar, tem outro programa. Tem outro programa que vai ao ar, que vai ser uma entrevista com a Núbia Oliver, normal. É normal. O Bolsonaro realmente tem um histórico no Super Pop que, se for eleito presidente, eles vão capitalizar até a pesquisa de disso, ontem estava com uma diferença ainda maior. Então acho que é natural ela fazer esse tipo de gravação, já contando com a vitória do Bolsonaro. Perfeito. Foram 2 programas que lançaram realmente o Bolsonaro aí no cenário nacional, né? O Super Pop e o CQC. Sim. Então, Luciana Gimenez e Marcelo Taz aí são dois lá atrás, 2 que ajudaram nessa primeira lançamento aí do nome do Bolsonaro. Mas olha, o que tá em jogo aqui até é o vazamento desse material, né? Quem vazou. Você falou, é um material oficial, né? É um vídeo real. Porque a pauta em si, ter gravado isso apenas para o Bolsonaro, eu acho natural, tendo em vista o histórico do candidato com o programa. O Haddad nunca foi no Super Pop, não teria por que se fazer uma homenagem ao Haddad com os melhores momentos do Haddad no programa. Não tem os melhores momentos. Entendeu? O cara nunca foi. Não, mas espera, aí não é uma informação, porque tem uma parte, por mais que o programa seja um programa de entretenimento, enfim, tem uma informação jornalística aí. Tem você tá atualizando uma informação. Mas é um programa de entretenimento que nem precisaria falar isso. Sinaliza um apoio? Eu acho total que sinaliza um apoio. Mas como um apoio, se não era pra ter ido ao ar isso antes da segunda-feira, Edgar? Não, mas assim, mas uma comemoração da vitória. Se é isso que o Arcon falou, é normal essa tática. Capitalizando no material que eles têm, É normal você num programa gravado, gravar 2 finais. Porque, olha, vamos lá, o jogo, não sabemos se o Brasil vai ser campeão ou não. O cara vai fazer uma coisa gravada, ele grava com 2 finais. Enfim, no caso do futebol até 3, porque tem empate também, né? Mas empate, mas enfim, assim, campeonato não vai. Não é um programa
De Política, jornalismo, é, mas isso que eu tô de falando. informação. Então, Ela Poderia fez não falar nada. Então você está assumindo que não é uma informação visando um jornalismo, e sim uma comemoração de uma vitória de quem Não ela queria que acho, é ganhasse. aproveitamento de um material, que eles não têm. é comemoração. Eles Acho até têm. equivocado o uso da palavra homenagem. Ela falou, vamos rever os melhores momentos do Bolsonaro Ele no programa. teve momentos no programa, vários. Acho que é mais uma Homenagem questão dá pra de... usar. É uma homenagem ao Bolsonaro. Agora, As participações. Porque Aí existem. é ele, é que ela inclusive É. deseja uma presidência, não sei o quê, não sei o quê. Agora Pô, tem mas gente não tem dizendo problema que... fazer uma homenagem. tem gente esperando assim que a Luciana tenha o mesmo efeito que o ex dela, o pai do filho, né? O Mick Jagger, e que deu o resultado contrário, né? Mas olha só, se o Bolsonaro tivesse vindo ao Morning... Várias vezes. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, houvesse dado várias declarações polêmicas, importantes, que repercutiram no noticiário, e a gente, depois dele eleito, colocasse esse material no ar, seria uma homenagem? Sim, se a gente fizesse não uma acho que fala, possa falar, ser usada Bolsonaro, essa você veio aqui no palavra. Morning, esperamos que você seja um grande presidente, nossa, tô até arrepiado, não sei o quê. Não, Agora arrepiado, veja as suas... tudo bem, mas Não, mas de aí tem, resto- Agora tem o veja lado as suas jornalístico. participações. A Uma gente tem homenagem. a nossa função, e por mais que a gente fale de outras coisas aqui, e seja um programa que, como eu sempre digo na abertura, é um programa que envolve também o entretenimento, a gente tem uma parte jornalística muito forte também. Eu acho que para os dois lados a gente buscaria material não só aqui do Morning, mas da Rádio Jovem Pan, que já entrevistou, no caso, os outros candidatos também, todos eles, né? Não só o Haddad, não só o Bolsonaro. Mas né? aí ela tá contando com a vitória do Haddad. O que Sim. ela tá mostrando Do- é a do pessoa Bolsonaro. ontem foi eleita, Do eleita uma Bolsonaro. pessoa, e o material que a gente tem é sobre ela. E em relação ao Haddad, a gente não tem certeza ainda se não há um material ou de que modo o Super Pop abordaria uma eventual vitória do Haddad. Não se sabe, não temos essa informação. É, porque pode até haver um vídeo gravado. Exatamente. Com Haddad, essa. parabéns, sei lá. Pode Ou a acontecer. Nubia- ou a não Nubia fala Oliver. nada Virada, E hein? chama a Nubia Ou a Oliver. Nobia e Oliver é isso uma aí. adoradora do Haddad, vai falar só do Haddad durante a entrevista também. É um grande a mistério, conferir. né? É isso, é um grande mistério. Veremos na segunda-feira ao Olha, vivo. você que vazou o vídeo, vaza o outro também, se é que tem o do Haddad, gente pra gente saber, ficar pra Os sabendo. gente petistas poder estão comentar esperando melhor. que tenha o mesmo efeito do Mick Jagger, hein? Vamos lá, agora 10 horas 23 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jacuzzi. Yo que no quería salir. Yo que no quería Shakira, hein? salir. Y mira, É o famoso tacum tacatá. con lo que me ¿Eh? pasó. Que loco lo que me pasó. Parece mentira. Ay, una noche loca. Agora vai, hein? Me lo creo. Agora vai. De volta aqui ao Morning Show, a gente tá ouvindo aí a música Jacuzzi, que conta com a participação da Anitta. Vamos lá, Paulinha. Tem muita novidade a respeito da cantora brasileira. E aí, o que você pode nos dizer? Então, você falou com a participação. Tem muita gente que fala, Jacuzzi, é uma música nova da Anitta, vou lá no canal dela do YouTube pra encontrar. E não vai encontrar porque, Pero na no verdade... hay, pero no hay. Pero no hay, porque está en el canal de la musa colombiana Gracie Rendon, querido, que é essa que faz a dupla com a Shakira louca. Tá cantando Com a agora. Anitta. Olha lá. Naquele velho truque das minas que se curtem, né, Edgar? Não é nada de novo isso no mundo da música. Já tivemos Beyoncé e Shakira, já tivemos Britney E e Madonna Madonna. se beijando em palco de prêmio da MTV. Então é o velho truque sensualizando com a amiga, numa história muito maravilhosa que pode inspirar a sua sexta-feira, Edgar. É assim, você tá em casa, você não A queria sua fazer também, nada. Não, dos suas ouvintes, Brasil, mundo, né? Você tá em casa, querendo não fazer nada, de repente você toma o quê? Uns bons drinks, Edgar, e resolve sair. E a sua noite vai acabar aonde, querido? Numa jacuzzi, amor. Pode acontecer isso com você, pode até chegar a polícia, mas enfim, uma grande noite aí com essas duas musas, Anitta e Gracie Rendon. Dê uma olhadinha nos números, né? Do clipe recém-lançado, aí lançado ontem, já temos mais de 300 mil plays. É assim com a Anitta, a menina não dá ponto sem nó. Inclusive, senhor Edgar, ganhou prêmio ontem no Latin American Music Awards. Ela ganhou na categoria Melhor Vídeo pelo ótimo Medicina. Medicina, esse clipe da Anitta realmente super, né? Bem trabalhado, filmado em diversos lugares do mundo. Aí a gente vê as imagens da Anitta subindo ao palco para receber o prêmio. E vai rasgar aquele espanhol, né, queridos? Que ela não brinca em serviço. Vamos ouvir agora a minha querida, a cantora, a nossa musa Anitta. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy sorpresa con esto.
Mira, quiero agradecer primeramente a todos que hicieron parte de este video. Gracias a mi izquierda, Warner Music, que hice ese video con tanto cariño. Y a todos los que están participando de este trabajo. Medicina fue un video pensado desde el momento que estábamos haciendo la canción en el estudio. Y estábamos en todo el mundo para hacer este video posible. Quiero agradecer a mi país, representar mi país, Brasil. É assim, entendeu, com a Anitta, Rapaz, que Edgar? dicção, hein? O pessoal sobe Mandou lá, bem, fala vai minha fazer irqueira, narco que já, é minha próxima Tem gravadora. sotaque brasileiro, né? Não, ela treina muito, mandou bem, hein? entendeu? Vai lá, faz esse discurso, foi aplaudida. E depois, querido, foi o quê? Foi festar, né? Porque é bom depois comemorar. Participou de uma festa, a fantasia em Bel Air, fez um look oncinha, gatinha e curtiu a noite com amiga e também com o DJ sueco Alesso, que todo mundo já conhece, porque gravou com a Anitta lá na Amazônia a faixa Is That For Me. Eu gosto de trocar uma ideia com o Joel sobre os assuntos aqui. Ele é um acadêmico. Pra situar isso, um né? intelectual que sempre comenta política com a gente, os quadros, as conjunturas. Agora, Joel, você acha que a Anitta representa bem o Brasil lá fora? Você como um fã de Anitta? Olha, fã de Anitta não posso dizer, mas eu acho que ela representa bem sim, viu? A Anitta, primeiro pela dedicação pessoal dela, ela é quase uma empresária de si, ela tem um pensamento estratégico, ela trabalha muito, ela vai atrás, então só nisso ela já representa o espírito empreendedor brasileiro, mas além disso, também pela música dela, que é uma música de fusão de ritmos, ela trabalha em diversos estilos, em diversas línguas, essa é a característica do Brasil, essa mistura, esse trazer as coisas diferentes juntas. Ela trouxe o funk brasileiro, numa versão mais pop, obviamente, mas trouxe isso para um consumo de um público maior. Internacionalizou, né? Internacionalizou. E mesmo essa estética que ela usa é uma estética muito brasileira, da mistura, da miscigenação, da favela, no caso ali da Vai Malandra. Então acho que sim, representa bem o Brasil. É o Pinheiro da Fonseca, meu. Eita, presidente do fã-clube. E o professor Vila vai te chamar pra uma conversinha depois, um Vou cafezinho. trazer o Vila aqui, quero ver se fala isso na cara dele. Caramba, hein, Joel? Não, mas não é Vila. É que a gente não pode achar que cultura é uma coisa só, né? Cultura não é só Vila Lobos, cultura não é só. Você tem de tudo, pô. Você tem o popular e você tem o erudito. Ô, louco! Errou a nele. Anitta, vem no programa, o Joel quer te conhecer. Vamos Pode girar vir. o assunto, é hora da gente conferir aqui mais um episódio do nosso hiperbólico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Vini, quem são as estrelas do momento, da hora? Bom, Sônia Abrão você já sabe que tá, né, Edgar? Que, aliás, a Sônia Abrão podia estar todo dia nesse quadro aí, porque no programa É dela habituê do nosso quadro. no programa dela lá na Rede TV, ela não deixa barato pra ninguém, não. Mas dessa vez, foi um caso meio que pessoal aí com a esposa de Fausto Silva, Edgar. A Luciana Cardoso. O que acontece? No último domingo, no Domingão do Faustão, o Faustão apareceu sem aliança no programa. Temos a foto aí, Brunão? Desse momento, desse frame aí das mãos de Faustão. O pessoal repara em cada coisa. Pois é. Esse é o último ou talvez o penúltimo, não? Domingão? O último Domingão, né? O último agora? O último programa. E aí, quem deu a notícia até no programa da Sônia foi o Felipe Campos, dizendo que ele recebeu muitas mensagens, muitos directs no Instagram de pessoas que repararam nisso. Então ele resolveu abordar isso no programa. Aí no começo ele até falou, né? Pô, será que tá separado? Será que tá acontecendo alguma coisa? Ou não? Mas depois eles foram até mais brincando com a situação mesmo. Dizendo assim, pode ser que ele tenha perdido, pode ser que tenha sido um descuido aí do Faustão. Enfim, aí a mulher do Faustão, Edgar, colocou no Instagram dela a seguinte foto, uma foto ao lado do Faustão, e ele com a mão ali no ombro dela, destacando bem... Posou com a mão. Destacando bem esta aliança. Bem grande. Foca no anel. E com a legenda que é a seguinte: sintonia total desde 2001. Ou seja, estamos muito bem, obrigado. Só que aí você pode falar, será que isso foi uma indireta para a Sônia Abrão, para o Felipe Campos, ou não? Aí uma seguidora da Luciana Cardoso escreveu o seguinte para ela: deveria fazer um quadro para arrumar um namorado para a Sônia, que quer dar uma aliança para ela. E aí a esposa de Fausto Silva respondeu, deu risada, né? Vou apresentar uns pretendentes. Rapaz, aí o bicho pegou, aí a Sônia Abrão não gostou nada dessa indireta
E mandou o recado, Edgar. Sempre tive todos os homens que quis. Ou seja, ela reforça, ela coloca mais uma pedra nesse muro de preconceito em relação à mulher, que a mulher só é feliz se ela tem um homem do lado, se a mulher realmente só é feliz se tem uma aliança no dedo. Gente, que coisa mais pobre de espírito. O que eu posso te dizer, Luciana, é o seguinte, eu não tenho a mínima sorte no jogo, mas eu sempre tive muita sorte no amor. Eu sempre tive todos os homens que eu quis, e isso não é uma afirmação pretensiosa, não. É que, graças a Deus, não é? As coisas aconteceram dessa maneira. E ponto. Mais do que isso, eu não vou descer o nível para comentar ou para rebater. Sempre achei que fosse uma mulher inteligente, uma mulher do seu tempo, uma mulher realmente atualizada. Mas para esse tipo de coisa, ainda para alguém, além de tudo, mal informada, né? Para alguém que não te fez absolutamente nada, eu achei um pouco demais. Pode ser que a gente tenha colocado sem querer o dedo na ferida, aí se justifica. Sônia Abrão, galera, honra! Ô, Sônia, brincadeira. Eu só posso perguntar pra ele, Faustão, fala aí a real, o que aconteceu? Caramba, meu. A mão tava inchada, meu, tive que tirar. Então é o seguinte, eu dei uma apuradinha na história aí, de fato, é o seguinte, Faustão já apareceu outras vezes sem aliança. Que foi colocado no programa da Sônia lá pelo Felipe, que ele sempre tá de aliança. Não, às vezes ele tira mesmo, porque a mão tá um pouco... Você fez essa investigação? É importante isso aí. Eles falaram aí essa discórdia. Eles falaram também que a esposa dele tava viajando muito com as bailarinas do Faustão, que toda hora ela posta uma foto lá com as bailarinas do Faustão na Europa, mas são viagens que o próprio Fausto Silva tá, só que às vezes no próprio local lá cada um vai pro seu canto, né? Então realmente tá tudo bem com o Faustão e com a esposa dele, como ela colocou ali na legenda, mas eu acho que foi um mal entendido também, eu acho que ela, não sei se essa foto inicial foi uma indireta ou não, para a Sônia Abrão, mas talvez uma resposta ao público. Pra repercussão tipo, do caso tá tudo também. bem, porque às vezes assim, acaba chegando a informação meio cruzada pra ela, eu né? acho também. Estão falando o seguinte, tal, não sei o quê. Não, às vezes as próprias pessoas podem começar a mandar pergunta, tá tudo bem? Aí ela resolveu fazer um post, gente, tá tudo ótimo. Só que aí, né, foi responder os comentários, provocou. E aí a Sônia Abrão não deixa barato. E ela tem com essa característica, né, de gerar a notícia também, ela cria. Através disso. Geralmente os jornalistas que falam das celebridades, eles buscam as Talvez intrigas. eu seja mais madura que ela, né, Edgar? Totalmente preconceituosa, não precisa disso. Mas só o Faustão pra dar a hora certa pra gente aqui aproveitar. Soninha, tamo bem, vem aqui pra pizza. 10h41, horário de Brasília, meu. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Vocês estão prontos pro próximo bloco? Prontíssimos, afiados. Bora lá. Uma empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a indenizar um funcionário por enviar a ele mensagens de WhatsApp fora do horário de expediente. Vamos lá. Quem nunca? Se essa moda pega, né? Existe uma previsão ali na lei de que não pode. Mas a questão não é mandar o WhatsApp. Mandar o WhatsApp não é o problema. O problema é mandar o WhatsApp e você ter que responder. Ou mandando um relatório, ou com alguma resposta. É você tá ali plantão, sabe? Em plantão e respondendo qualquer hora, qualquer mas dia, mesmo né? mandar, esse horário teu não, de descanso é sagrado, eu fui procurar na lei e essa questão é importante. Mandar não é a questão é a obrigatoriedade da resposta com algum feedback, com algum relatório, com alguma coisa. Isso daí pode até caracterizar a hora extra, por exemplo, né? Esse sistema de plantão, muita gente trabalha de casa, remoto, e fica lá disponível para a empresa para responder ao cliente, para responder à empresa, para gerar algum relatório. Isso existe, enfim, se acordado, tudo certo. Agora, o problema desse envio do WhatsApp não é o envio, é a obrigatoriedade de se responder por ele. E a empresa foi condenada a pagar R$ 3.500 pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, exatamente por essa obrigatoriedade. Então, o que é que acontecia? Esse funcionário recebia mensagens, e eram mensagens meio ameaçadoras, assim, meio de cobranças de metas. Então, se não cumprir essa meta, rola demissão. Eram mensagens de pressão. Assédio, né?
Que podem caracterizar aí um assédio moral, né, e tal. E o funcionário, fora do horário de trabalho, conseguiu provar que essa pressão excessiva prejudicou a sua vida privada, a sua imagem pessoal, a sua integridade psicológica. Teve o relato de testemunhas ali que conseguiram provar que esses funcionários eram obrigados a responder as mensagens na mesma hora e que aqueles que não se manifestavam depois eram questionados por um gerente. Então, quer dizer, houve toda uma prova aí de que realmente não era uma questão só de receber um WhatsApp, não. Tinha que haver uma resposta, sem resposta, depois uma cobrança. Então, já era caracterizado aí que não era legal. O ministro Alexandre Angra Belmonte, que foi o relator aí desse recurso, ele diz o seguinte, que tem outras coisas para fazer e vai ficar preocupado com situações de trabalho fora do seu horário quando receber essas mensagens de WhatsApp. E aí ele até questiona, se não era para responder, por que enviar a mensagem de WhatsApp? Mandou a mensagem por qual finalidade? Se não era para responder, deixasse para o dia seguinte. Para que mandar mensagem fora do horário de trabalho? A empresa ainda não se manifestou em relação à decisão. E uma decisão anterior, em primeira instância, tinha uma determinação outra, Edgar. Aí eu quero ver o que é que vocês acham, porque são duas bem diferentes. Dizia assim, a pressão por cumprimento de metas é inerente à função de vendedor. E a conduta da empresa nesse sentido, por si só, não caracteriza assédio moral. O que é que vocês acham, hein? Receber aquele WhatsAppinho fora do horário e ter que responder. Eu não tenho dúvida que nesse caso aí, pelo que você descreveu, parece que de fato estava uma coisa excessiva em cima do funcionário, não tem tempo de descanso, fica nessa ameaça constante, não é possível trabalhar assim. Agora, eu acho muito complicado quando isso vira uma regra absoluta geral, sabe? Então agora nunca uma empresa vai poder mandar uma mensagem no WhatsApp, ou então nunca vai poder cobrar. Não, tem um período, sei lá, a empresa tá trabalhando feito louca para lançar um negócio específico. Talvez naquele período, todo funcionário deixou fazer uma coisa depois, vai ter o WhatsApp cobrando e vai entregar. A questão é que tipo de arranjo você cria com o seu funcionário e se os dois estão sabendo e estão topando aquilo. Se o funcionário entra numa empresa com uma ideia e depois descobre que ele está constantemente sob uma pressão, que não termina no expediente dele, está sempre sob ameaça, isso é um problema. Agora, de vez em quando, existe essa flexibilidade. De vez em quando a coisa muda também. De vez em quando você leva um pouco de trabalho para casa. Às vezes isso existe também, é uma realidade. O problema da nossa justiça do trabalho é que muitas vezes ela está totalmente alheia à realidade de fato do trabalho no dia a dia. Em que tem WhatsApp fora, sim. Às vezes a pessoa responde, às vezes a pessoa não responde, às vezes você tem diferentes arranjos que você chega com o seu chefe e que nem sempre se adequam ao mundo ideal que está escrito lá na legislação. No Brasil, só para lembrar, mais de 40% de quem trabalha está fora, inclusive, da CLT. Então, quer dizer, que mundo é esse? É um mundo da lei ideal, mas não se aplica na realidade? Essa é a diferença crucial, eu acho, que, Paulinha, não é o caso de dizer o nome da empresa, mas do porte da empresa, talvez, e a característica do ramo de atividade dessa empresa também, que é o que o Joel falou. Se é uma empresa que está lançando alguma coisa, os funcionários que lá trabalham estão engajados naquele lançamento e precisam falar fora de um horário, digamos, oficial, acho aceitável. Mas uma empresa grande, de porte grande, que não tenha esse perfil que eu acabei de dizer, ficar buscando e acessando o funcionário num horário em que ele estaria descansando, até porque hoje também, corroborando isso que você falou, tem muito do empreendedorismo e de pessoas que estão ali empreendendo juntas num determinado tipo de atividade, e cabe sim aí a troca de mensagens. Você tem uma relação também, preciso, mais pessoal com o seu chefe. Eu acho que tem a ver com esse acordo, né? Por exemplo, então o mercado de publicidade inteiro vai publicar todo mundo, porque é 24 horas de aprovação, refação, faz parte da descrição do trabalho, e quem está nesse mercado sabe bem como é isso. Eu acho que o que é combinado não sai caro. Talvez no acordo aqui desse funcionário não estivesse previsto essa disponibilidade, ele conseguiu provar aqui e acabou recebendo essa indenização, que, vamos e venhamos, uma indenização pequena, simbólica, né? Não é nada de exagerado, enfim, mas é um assunto a se pensar até para quando você vai escolher o seu trabalho e fazer o seu acordo, né? Qual é a minha disponibilidade para vocês e o que é que vocês esperam de mim quando eu não estiver no meu horário de trabalho? Boa, antes de ir pro intervalinho aqui, tem uma mensagem: parede sempre acaba sujando, não é mesmo? Ainda bem que existe Suvinil Limpeza Total, a tinta fosca suave que é super fácil de limpar. A sujeira sai, a beleza fica. É só passar um paninho com água para remover riscos de caneta hidrográfica, giz de cera, molhos, gordura, manchas de batom, marcas de mão, poeira e fuligem. E tem mais, a Suvinil tá de cara nova, com novas embalagens
e novos produtos para descomplicar sua vida. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir! E olha aqui, se você quer nos acompanhar em imagens, acesse jovempanfm.com.br e assine nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente já passou de 300 mil inscritos, mas falta ainda a tua inscrição. Vai lá! Agora 10 horas 53 minutos, horário de Brasília. A atriz Regina Duarte deu uma entrevista à edição de hoje do jornal Estado de São Paulo falando sobre seu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro, que, segundo ela, tem a alma democrática. Paulinha, vamos aos detalhes do que falou a namoradinha do Brasil. Então, Edgar, ela começou a entrevista dizendo que, inclusive, a princípio, ela achava que o Bolsonaro era bruto, ignorante e violento, mas que ela mudou de ideia quando ela conheceu o Bolsonaro pessoalmente. E aí ela disse o seguinte, ó: encontrei um cara doce, um homem dos anos 50, como meu pai, e que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora, um jeito masculino que vem desde Monteiro Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e que dizia que lugar de negro é na cozinha. Aí ela pondera que ela tinha outras opções de voto, como Geraldo Alckmin, o João Amoedo, mas que nesse momento ela diz assim, ó: me caíram fichas inacreditáveis, como as omissões do PSDB. Foi tudo ficando muito feio, quantos equívocos, quantos enganos. Foi quando notei o tamanho da adesão desse país ao Bolsonaro e pensei, eu sou esse país, eu sou a namoradinha desse país. E aí ela resolveu abrir o voto dela e declarar o seu apoio ao Jair Bolsonaro. E aí ela também explica que ela acha que a imagem que as pessoas têm do Bolsonaro tem muito a ver com imagens editadas, que a gente só consegue ver a reação do candidato e não de quem o provocou para que ele tivesse essa reação. Então, ela diz que isso traz uma percepção dele que é diferente do que ele seria brincalhão, machão. Então, aí ela diz, ó, 80% dessas reações dele eram brincadeira. Você manda uma porrada, ele devolve outra. O homem com quem conversei durante 65 minutos quer chegar lá democraticamente, seguindo todas as regras das nossas instituições. Ele não estudou filosofia, mas o importante é seu preparo para nos proteger da roubalheira descarada. Bolsonaro é fruto do país, é resultado dos erros monstruosos do PT e da falta de meia-culpa. E ela também acabou comentando aí dentro disso, porque daí o repórter pergunta, você acabou incentivando a muitos outros artistas saírem do armário, né, declararem seu voto ao Bolsonaro. Daí ela disse, pois é, tal, e relembrou o que aconteceu em 2002, quando ela disse ali contra o Lula, né, estou com medo, estou com muito medo, enfim, do que vai acontecer. E aí hoje ela disse assim, ó, se eu tivesse alguma coisa a dizer para a juventude, usaria a minha experiência do depoimento de 2002, quando disse ter medo do Lula. Eu estava completamente alienada, pois o Lula já havia ganhado a eleição. Aí fui botar a cara na TV, feito uma tonta, para falar de um sentimento, de uma intuição tão particular. Não me arrependo, mas se pudesse voltar no tempo, teria me informado melhor sobre o que estava acontecendo naquele momento. O país queria o Lula e fui dar a cara à tapa à toa. E aí ela diz que ela acha que o primeiro passo do novo governante seria resolver a questão da impunidade, que para ela é inadmissível, e diz que não quer angariar votos para o Bolsonaro, até porque ele não precisa, é o que ela disse aqui, mas porque quer ficar com a consciência em paz ao gritar em nome do sem voz dos milhões de brasileiros humilhados por não poderem dar um berro de dor e indignação. É como assinar um cheque em branco, mas prefiro um cheque em branco da esperança. Edgar. Então, você não concorda com a opinião da Regina Duarte? Tá bem, é o direito dela se manifestar, a gente vive num processo democrático, você pode lamentar se você tá do outro lado, ou você pode aplaudir se você concorda com a coragem, achar que é um ato de coragem dela se manifestar. Bom, esse é o ponto mais importante da democracia, das pessoas poderem se manifestar para um lado ou para outro. Acho que é assim que se joga o jogo. Talvez essa inquietação e essa exacerbação das posições que vêm sendo tomadas e tornadas públicas vem, obviamente,
justamente em função dessa polarização acentuada, que hoje não é mais entre o PT e o PSDB, que poderia, vai lá no tempo em que concorreu com alguma chance às eleições, ser considerado uma visão mais moderada ali, de centro-esquerda, agora já centro, por uns considerada centro-direita, mas essa polarização toda é que gera essa inquietação e essas acusações que faz o patrulhamento para cima de quem pensa diferente de você ganhar força nos dias, Joel. Como é que você pensa a respeito? Não, sem dúvida, é positivo ver artistas se posicionando das mais variadas formas e sem receber uma sanção, né? Sem receber uma pressão contrária, ameaças, nem nada disso. E acho que é uma coisa que o Brasil está criando nessas eleições, sabe? Essa coisa dos artistas foi um tema muito forte aqui, né? Em diversas vezes. Tanto do ele não, quanto aquelas que se posicionaram a favor também, ou aqueles. E em diversos momentos teve essa discussão, né? O artista, primeiro, deve se colocar, é relevante se colocar, e eu sempre penso que sim. Especialmente quando é de uma forma mais argumentada, como fez a Regina Duarte agora, e não só firmando posição, batendo o pé em cima de uma bandeira, ou de um nome, ou de uma coisa. Porque acho que isso hoje em dia não importa mais tanto assim, acho que as pessoas não se deixam levar só porque o artista que ela gosta bateu o pé em cima de uma posição, acho que o público não se leva por isso. Mas no meio artístico, muita pressão para ambos os lados, né? Lembra o caso da Marília Mendonça ali, que aderiu ao ele não, depois a família foi ameaçada. E casos contrários também, sabe que o meio artístico dos atores aí tudo pende mais à esquerda, então a pessoa que é pró-Bolsonaro fica um pouco mais constrangida também. Mas acho que isso está se desenvolvendo com naturalidade. Nesse ponto, pelo menos, acho que teve ganhos aí pro Brasil. Vamos lá, vamos conferir as mensagens em vídeo que chegaram pra gente. A gente perguntou aqui pros ouvintes do Morning Show se eles acreditam nas notícias que recebem pelo WhatsApp. E qual é o grupo mais chato e mentiroso entre os contatos deles? Segundo pesquisa Datafolha, 47% do eleitorado considera confiáveis as informações enviadas pelo aplicativo. Vamos lá, Bruno, pode soltar. Show, beleza? Então, a notícia mais falsa que eu recebo pelo WhatsApp todo dia é aquela mulher casada ou homem casado que posta uma foto feliz, assim, sabe? Tá super bacana, a vida tá linda. Essa é a maior fake news que eu recebo. Um abraço, Jefferson, Brooklyn, São Paulo. Casamento vai bem, Jefferson? Bom dia aí, pessoal do Morning Show. Assisto vocês todos os dias. Sou o Wallace, do Espírito Santo, São Gabriel da Palha, Espírito Santo. Sobre o WhatsApp, não acredito em tudo que recebo, nem pelo Facebook. Sempre procuro questionar e verificar a veracidade de tudo que é postado. E não participo em grupo de família, não dá certo. Até porque a minha família, a maioria dela é petista, doente, e não combina muito com o meu pensamento atual sobre política. O programa de vocês é show, assim como toda a programação da PAN. Um abraço. Hashtag partiu pra cima. Bom dia a todos. Bom dia, Jovem Pan. Bom, eu acredito muito mais nas mensagens que eu recebo do WhatsApp, até porque eu filtro as que eu recebo, vejo de quem eu recebo, do que nessas instituições de pesquisa que, vamos dizer, mais divulgam no Brasil. Por que não falar logo o nome, então? Ibope e Datafolha. Confio muito mais no que eu recebo dos meus círculos de amizade, de confiança, do que nessas instituições. Bom dia a todos, um ótimo domingo e boa votação. Tá aí a opinião do ouvinte se manifestando aqui no Morning Show sobre os grupos de WhatsApp, né? Até que ponto são confiáveis as notícias, até que ponto vale a pena ficar naquele grupo. Bom, olha, ainda nesse assunto de WhatsApp, o repórter Thiago Muniz traz pra gente um material bem interessante. O uso do aplicativo para divulgar fake news na eleição é um fenômeno sem precedentes, segundo o chefe de uma missão da OEA. Vamos lá, Thiago. A Organização dos Estados Americanos considera que o fenômeno de disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp nas eleições brasileiras não tem precedentes no mundo. A conclusão é da chefe da missão de observação da OEA, a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla. A representante do órgão diplomático deu a declaração depois de participar de uma reunião pedida pelo candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, em São Paulo.
Aos jornalistas, sem citar nenhuma candidatura específica, Laura Chinchilla falou que a transmissão de notícias falsas na eleição brasileira não tem precedentes e dificulta a ação das autoridades. El fenómeno que estamos viendo en Brasil quizás no tiene precedentes, fundamentalmente por una razón, y es que mucho del fake news, a diferencia de otras campañas electorales en otros países del mundo, en el caso de Brasil se está utilizando una red privada que es el WhatsApp. Es una red que presenta muchas complejidades para poder accessar por parte das autoridades. A chefe da missão da OEA disse ainda que a organização acompanhou um processo bem estruturado e bem organizado no primeiro turno. Apesar disso, Laura Chinchilla ressaltou que o processo eleitoral está impactado por um discurso que pode incentivar a violência política. Esse processo eleitoral se ha visto fuertemente impactado por algunos fenómenos ligados al clima político. Entre ellos, un discurso sobre el cual hemos advertido que tiende a dividir, que tiende a incentivar, digamos, la violencia política. Chinchilla disse também que tem tentado um encontro com representantes da candidatura de Jair Bolsonaro e espera que ele aconteça antes do domingo. A OEA vai escalar 30 observadores em 12 unidades da federação neste segundo turno. Tá aí a matéria, a reportagem do nosso companheiro aqui, Thiago Muniz. Agora é o seguinte, Paulinha, vamos ver como é que tá a nossa hashtag Eu no Grupo da Família. Já mostramos aí a participação do ouvinte pelo WhatsApp. E aí, os twitteiros, o que estão dizendo? Estamos entre os assuntos mais comentados desse país, porque Olha, todo mundo tem um grupo de família para chamar de seu. Ai, que maravilha. Vamos começar com o J. Mauro, hashtag Eu no Grupo da Família. Cara, agora sério, pra que criar um grupo no WhatsApp da família? Pra arrumar problemas em dobro? Já não basta brigar pessoalmente, agora tem que brigar virtualmente? Essa é uma ótima pergunta. Queria saber quem foi que inventou essa história do grupo da família. Vamos pra Roberta. E virtualmente todo mundo fica mais valentão, né? Corajoso, né? Mas o pior, no grupo da família você nem é anônimo, querido. Você vai ter que ir no Natal e tudo mais, eu não consigo entender. Roberta Acarmo, hashtag no Grupo da Família. Eu sou aquela que responde todas as indiretas, arrumo confusão mesmo. Mas após 5 pessoas saírem do grupo por causa de política, foi decretado o AI-5 no grupo. Não se fala mais de política e voltaram todos os desertores agora. O papo é uva passa no Natal. Maravilhoso, né? Maravilhoso, o pessoal recuando aí pra manter a paz. Daniele, hashtag no Grupo da Família. Vivo entre tapas e beijos, mas não saio para não perder as fofocas e tretas da família. Beleza. Falado então, Paulinha. A participação dos nossos twitteiros. Aproveitar, professor Vila, para dar a hora certa pra gente sair aqui do... Daqui a pouco eu venho aqui participar um pouco e a Anitta é inacreditável. Ela é prêmio internacional. 11h11, horário de Brasília. Estamos de volta aqui à Política no Morning Show. A gente está aqui em companhia agora do professor Marco Antônio Vila para bater um papo com a gente sobre as pesquisas, os números das pesquisas eleitorais divulgados entre ontem e hoje. Vamos lá, pelo Datafolha, como a gente já falou aqui nesse programa, 56% Bolsonaro, 44% Haddad. Pela Empíricos Paraná Pesquisas, 60,6% Bolsonaro, 39,4% Haddad. XP e PESP, 58,42%. Professor Vila, vamos lá. Qual é a leitura que você faz nesse momento e desses números díspares, né? Esses números conflitantes até, não? Eu acho muito legal comparar as pesquisas antes do dia 7 de outubro, do primeiro turno. As pesquisas saíram 2 dias antes, mais ou menos na quinta, sexta-feira, que antecedeu o domingo, né? E o resultado eleitoral. No caso do Datafolha, é uma
disparidade significativa, se nós olharmos no primeiro turno tal. E o mesmo ocorreu no caso das eleições para os governos estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e no caso de São Paulo, aí estava na margem de erro, mas dava em segundo o Paulo Scaff e o Márcio França, que acabou indo para o segundo turno. Portanto, houve um erro inequívoco do Instituto Datafolha nas 3 eleições regionais do Triângulo de Ferro da política brasileira. E no caso também do primeiro turno da eleição presidencial, o resultado das urnas do Bolsonaro foi sensivelmente superior àquele que era identificado pelo Datafolha, né? No decorrer das últimas pesquisas e da última em particular. E no caso agora me causou certa estranheza quando eu vi o resultado do Datafolha, porque teve uma diminuição para 56-44, né? Se não me engano, né? 56-44, que dava 12 pontos, é isso, se eu não estiver errado, né? O que teve alguns fatores que poderiam, de alguma forma, ter uma vinculação com esse resultado. Por exemplo, as declarações, isso já foi dito por muitos, né? Pelo Eduardo Bolsonaro, a frase infeliz sobre o Supremo Tribunal Federal, o próprio candidato, o discurso que fez no dia 7 para as pessoas de Avenida Paulista, uma série de fatores que poderiam ser acumulativos e levariam, especialmente nos estratos mais ricos, né, pelo pesquisa Datafolha, a uma queda de intenção de voto. Mas isso é pouco, né? Então criou-se uma onda, me parece, absolutamente artificial, tanto que ontem mesmo o Fernando Haddad deu várias declarações dizendo que a virada estava ocorrendo e para completá-la dependia só do Ciro Gomes voltar ao Brasil. Fazer o aceno. Fazer o aceno, se possível tirar uma foto, etc, tal, que a virada estava completa. Isso é delírios tremens. A psiquiatria resolve bem essa questão, tal, porque isso inexiste, né? Isso não há. Se você observar todas as pesquisas, a diferença mínima, se for uma zebra, é 10 pontos percentuais de diferença. Se for zebra. Se for um resultado normal, deve ser entre 15 a 18 pontos percentuais. Vai ser, em números absolutos, não percentualmente, em números absolutos, a maior diferença desde 1989. Ô Vila, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Existe aí, obviamente, os números das pesquisas com relação aos votos, pessoas que declaram voto em branco, os votos nulos e as abstenções. Quem diz que não, eu não vou participar, eu vou me abster da votação. Tudo. Somado a isso, juntando a isso, tem a notícia de que, pelo fato da coligação do PSL, que é o partido do Bolsonaro, ter ganho em várias capitais do Nordeste, haveria um arrefecimento na campanha, que até foi motivo da declaração firme dele de falar, olha, vocês não achem que tá vencendo. Você não acredita nessa movimentação, nesse dinamismo, no que os políticos gostam de chamar da onda final da campanha? Olha, eu acho isso improvável, muito improvável, porque realmente você tem toda a razão e fez uma boa lembrança da declaração dada ontem, né, pelo Jair Bolsonaro, dizendo, olha, aos seus seguidores, adeptos, ao pessoal do partido do PSL, vocês estão preocupados com questões regionais, mas antes nós precisamos ganhar a eleição para o presidente da República. Já que nós não temos candidato em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. É verdade, o PSL não tem. No caso de São Paulo, manteve a neutralidade, em Minas, idem, e no Rio de Janeiro, que são os 3 maiores colégios eleitorais, manteve a neutralidade. E o caso de São Paulo, o recado claramente é para São Paulo. Em São Paulo, o PSL rachou. Uma parte minoritária está com João Dória, por exemplo, e uma parte majoritária está com Márcio França, o caso do Major Olímpio, que foi eleito em primeiro lugar senador em São Paulo com uma votação consagradora tal. E tem uma parte da bancada do PSL eleita que declarou, e tirou fotos, inclusive, junto com Márcio França, né? Então, nesse caso, eu acho que houve essa pequena falta de foco do que era para focar durante a campanha tal. Mas me parece que isso não explica uma possibilidade de virada, mas está muito longe. Eu acho que a diferença, insisto, no mínimo é de 10, 12 pontos e deve alcançar em torno de 15 a 18 pontos ali no máximo tal. E Vila, olhando essas pesquisas que saíram, mais a sua experiência, aqui, a sua sensação do momento atual, acho que virada certamente está muito longe de qualquer possibilidade, mas você diria que a distância está diminuindo, aumentando ou deve a tendência, né? Olha, eu acho que a tendência é coisa de... a diferença eu acho que vai ficar entre 15 a 18. Eu acho que é quase a mesma. Não há, é que teria de relembrar, mas acho que foi não sei se foi em 1988, na eleição para a sucessão da Luísa... Não, Erundina foi eleita em 88. Em 92, quando disputou
Maluf e Suplicy, eleição da prefeitura, né? A Datafolha deu um resultado, uma pesquisa dias antes da eleição, que deu um crescimento do Suplicy inexplicável. No dia anterior à eleição, deu uma outra pesquisa que o Suplicy voltou onde estaria. E foi mais ou menos próximo ao resultado eleitoral. Me chama a atenção, evidentemente não estou dizendo que há manipulação, há problemas metodológicos na pesquisa da Datafolha. Nada explica uma diminuição tão significativa, né, na pesquisa da Datafolha entre o Bolsonaro e o Haddad, mesmo ainda tendo uma diferença grande entre eles e tal. E me chama a atenção, me parece, é meio chato dizer isso, muitas vezes esses problemas metodológicos criam uma onda que não existe. Essa tal onda, ela não existe, eu tenho certeza, nós vamos saber isso no domingo, as urnas começam a ser apuradas a partir das 7 da noite por causa do Acre e tal, do fuso horário, né, mas já às 8h30 no máximo, nós já saberemos todos os resultados. Sim. Aí eu quero ver o Datafolha justificar essa pesquisa vendo o resultado eleitoral. Mas eu já sei a resposta. Cerca de 20% dos eleitores, 25%, alguns falam até 1/3, 33%, decidem quem vai votar na véspera da eleição. Se é assim, eu fico perguntando para que pesquisa. Se 1/3 se movimenta de forma que não é possível você na pesquisa determinar, a pesquisa não é desnecessária, né? O Ibope nos disse isso. Eu perguntei para Márcia Cavalares no primeiro turno. Eu falei, a senhora continua nos informando que 1/3 decide no sábado e no domingo em quem vai votar? Ela disse sim. Aí eu fico pensando, então, para que a pesquisa? Porque eu fico... é claro que no caso do Haddad, eu até entendo que ele quer construir essa onda, porque é um final melancólico, né? Um final triste, de campanha, tal, solitário, sozinho. O Ciro Gomes deu um chapéu nele, um sombreiro, né? Na verdade, mexicano, tal, ele ficou na mão. Não vai fazer o aceno, você não acha? Vai fazer o aceno como ele quer, porque ele já se lançou para 2022. Ele vai chegar ao Brasil, vai se lançar candidato a presidente em 2022 e vai fazer um leve apoio, uma coisa assim, muito educada, como se fosse um nobre inglês, né? Uma referência ao Fernando Haddad. E só, né? E olha, para ser um nobre inglês pro Ciro Gomes não é fácil, né? Convenhamos que ele tem um estilo um pouco duro de fazer política. Por quê? Porque ele sabe, se der um apoio mais pesado a Haddad, ele vai ser cobrado. E ele foi traído pelo PT. Ô Vila, você pergunta, para que pesquisa? Porque a gente é curioso. O que seria de nós? É que nem previsão do tempo para daqui uma semana. Que a gente faz? Certeza, mas é melhor acho que só eu acredito, porque eu levo guarda-chuva, trago guarda-chuva e tal, e acontece o professor, deixa eu só trazer um dado aqui da pesquisa também, da Paraná Pesquisa, que é o índice de rejeição. Sim, sim. O Fernando Haddad do PT saiu de 55,2% para 54,5%, continua bem grande a rejeição do Haddad, e o Bolsonaro subiu um pouquinho, de 38% para 39,4%. E com esse índice de rejeição, eu aprendi aritmética, nem era matemática, aritmética no grupo escolar Cardeal Leme, em São José do Rio Preto. Com isso, não preciso nem ter feito estatística, tal, que não era bom, inclusive, quando eu fiz estatística, isso muitos anos depois na universidade. É possível determinar, se alguém tem esse grau de rejeição, o Haddad, ele perdeu a eleição. Ele tem um grau de rejeição de maioria absoluta, né? Acima da maioria absoluta, ele perdeu a eleição. Você nem precisa saber quantos votos o outro vai ter. Ele já perdeu, né? É uma questão matemática. Só se a matemática do PT tem 110%. Lembra aquele ditador africano que fez um plebiscito e teve 103% de votos favoráveis, né? Então, aí tá resolvida a questão. A eleição tá decidida. É que nesse sentido é um final melancólico, porque foi construída uma leitura dessa eleição em certo momento que o Lula ganharia no primeiro turno. Vamos lembrar, 4 meses atrás, só 4 meses. É pouca coisa. Tinha pesquisas que diziam que o Lula ganharia a eleição no primeiro turno, ele na cadeia. Quer dizer, sem fazer campanha, propriamente dita, ele ganharia a eleição. Depois nós fomos pautados pelo Lula, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Vocês lembram, né? A gente ficava falando, depois pelas leituras do Lula, né? O Lula estava lendo, o que é um fenômeno, ele lê, nem Twitter, mas ele estava lendo Tolstói, o cachaceiro de São Bernardo lendo Tolstói, Guerra e Paz, né? Ele não tem a mínima ideia, ele falou que tem um tal de Napoleão, que ele achou que era um cara que era no boteco em frente ao Sindicato de São Bernardo, fala, não, é o Bonaparte, é um outro da Córcega, ele fala, Córcega, ele nem sabe onde fica a Córcega. Então, nós éramos pautados por aquilo, pela Gleisi Hoffmann, pela outra figura lá, pelo Jaiminho Haddad, etc. Era tudo mentira. Ou seja, nós ficamos meses falando de uma mentira. Como eu tenho certeza que essas pesquisas que dão um resultado estranho, alguns delas, e o Datafolha em particular, com todo respeito aos senhores do Datafolha, e há tempo eu venho falando isso, né? O Datafolha errou 2012.
eleições municipais. Pega o resultado de Manaus. Dava empate Graziotin, Arthur Virgílio. Empate. O Arthur Virgílio ganhou no primeiro turno. Dava cerca de 20 e poucos a 20 e poucos. Ele teve maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno. E assim sucessivamente, o que tem de erros sistemáticos e tal. E a gente acaba... É natural, porque a gente acaba tendo de falar da pesquisa. Suplicy não estava eleito senador em São Paulo? Estava. O Suplicy... Rousseff, segundo o Datafolha, estava eleito tal. A Dilma estava eleita em Minas também. Quer dizer, o Datafolha criou um Senado que só existe na cabeça deles. Deu tudo ao contrário. Ô Vila, me permita instalo aí a olhar para o futuro. Gostei do instalo. Se a eleição fosse hoje, segundo as pesquisas, o Bolsonaro estaria eleito. Sim. Ele vai ter grandes desafios logo no começo do seu mandato, como, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência. Para isso, ele precisa do apoio de 308 de 513 deputados. É o fórum qualificado. O PSL, que era um partido nanico, depois do primeiro turno, se tornou a segunda maior bancada na Câmara. 52 parlamentares. Que futuro você vislumbra nesse começo de governo em termos de governabilidade? Olha, primeiro formar um ministério. É o desafio de novembro e dezembro. Arcon, que é o desafio de como vai construir esse ministério, que não é tarefa fácil. Primeiro é diminuir o número para 15. Parece que não serão 15, vai ser mais. Graças a Deus, eu insisti muito, falei várias vezes. Foi demovido da ideia de juntar a agricultura e meio ambiente. Isso era ambiente. uma idiotia absoluta para um sujeito chamado Natan Garcia, que está na época do Martim Afonso de Souza. É um sujeito da UDR, está na época das capitanias hereditárias. Espero que ele não seja ministro da Agricultura. Ele representa o passado, não o futuro que do agronegócio dinâmico, super moderno, identificado com as questões colocadas pela globalização. Esse senhor Natan Garcia está na época das capitanias hereditárias e fez, inclusive, dizer que o Brasil ia sair dos acordos de Paris, que o presidente virtual, já quase, Bolsonaro já disse ontem que não, o Brasil vai permanecer nos acordos de Paris, e esse senhor Garcia disse que não tinha aquecimento global, quer dizer, ele delirava. Esse é um verdadeiro absurdo. Então, o primeiro desafio é compor um ministério sintonizado com a mudança tal. O segundo desafio é como construir as mesas diretoras da Câmara e do Senado, que não vai ser fácil, né? Você ter mesas que sejam mais próximas ao governo. O terceiro desafio é quando reabrir o Congresso, porque o Congresso reabre no dia 1º de fevereiro, o presidente toma posse 1º de janeiro, né? Então aí vai ter desafios. O seu partido vai ser partido mesmo? É o partido âncora do governo PSL? Né? Tem 52, deve ter uma migração, alguns estimam a chegar a 70 parlamentares, né? Grande parte são pessoas que nunca tiveram experiência parlamentar. Tem alguns que se soltar no prédio da Câmara e se perdem, não acham a saída e tal. Então sequer conhece o regimento, né? Vai ter desafio, quer dizer, vai ser muito difícil. E nem sempre a renovação, ela é boa em nome, precisa ver em qualidade. Só vai provar a partir de 1º de fevereiro. Então ele vai ter muitos desafios. Agora, o primeiro mesmo é compor a equipe ministerial. E os desafios no campo econômico. Não será fácil a aprovação das reformas. 3/5, que é o quórum constitucional qualificado, é tarefa difícil. Pode ser que seja até mais fácil o time dele, do presidente Bolsonaro, ser campeão mundial, que é o Palmeiras, do que conseguir aprovar rapidamente a reforma da Previdência, né? Que não vai ser tarefa fácil. Não, começa o governo, aprova a reforma. Duvido, porque tem todo um trâmite muito complexo. Isso é tarefa que você pode tramitar no primeiro semestre, mas você vai conseguir isso no segundo, com muita composição. E lembrando que você tem de aprovar esse quórum qualificado de 3/5 nas duas casas, em 2 votações, né? Portanto, são 4 votações, 2 em cada casa. Não é tarefa nada fácil tal. Agora, que é condição indispensável aprovar um conjunto de reformas, isso ninguém em sã consciência discorda tal. Agora, vai ter... E o meu receio, acho que de todos, é que não haja uma frustração eleitoral, né? Porque as pessoas no processo final da eleição jogam esperanças acreditando que o presidente da República tudo pode. E não é assim. O presidente da República pode sim, mas um pouco. É o conjunto da sociedade que tem de participar nessa mudança. E esse é o desafio. Lembrar que ele vai ser presidente de todos os brasileiros, não só daqueles que o elegeram. Isso a gente tem batido nessa tecla. Até dos vermelhos. Até dos vermelhos, de tudo. Dos azuis, branco e preto, etc. Vai ser dos torcedores do Santos. Do Santos, o Futebol Clube. O que tornaria oportuna uma fala, digamos, apaziguadora. Especialmente no dia 28 à noite. Sim. É diferente da fala do dia 7. Tá certo. Aí, isso que é central. A fala do dia 7, o dia do primeiro turno, foi infeliz.
fez um discurso desastroso, eleitoralmente, inclusive, né? Mas mais ainda politicamente. A fala do dia 28, ela tende a agregar e não dividir. Falado aqui a participação do professor Marco Antônio Villa com a gente no Morning Show. Fechando essa edição do programa, Paulinha, antes da gente ir embora, temos que presentear os tuiteiros aí. Vou presentear a Nayana C, que não é do meu grupo de família aqui, mas que participou da nossa tag e levou um prêmio. Entre em contato comigo, Nayana. Aproveitar o professor aqui para dar o prêmio, então, para o nosso vencedor do WhatsApp. É mais fácil o Palmeiras virar do que o Haddad, né? Mas campeão mundial nunca vai ser. É o Jefferson vencedor. É isso, a gente fica por aqui agradecendo o seu prestígio, sua audiência. Muito bom tê-los com a gente todas as manhãs. É isso aí. Bom final de semana para todo mundo. Cuidem-se. Até já.